O programa dos cheques dentista vai ser estendido aos jovens com 15 anos, abrangendo cerca de 50 mil utilizadores. A Ordem dos Médicos Dentistas e o Ministério da Saúde assinaram esta semana o protocolo de alargamento do programa, que inclui não só tratamentos dentários, mas também o rastreio e diagnóstico precoce de cancro oral. Até agora o programa abrangia crianças em idade escolar até aos 13 anos. No ano passado foram distribuídos 300 mil cheques dentista, sendo que desde o arranque do projeto já foram feitos 5 milhões de tratamentos a 1,5 milhões de beneficiários, incluindo crianças, jovens, grávidas, idosos e doentes com SIDA. O convidado da semana de Bom Dia Portugal é o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, Dr. Orlando Monteiro da Silva. Muito obrigada por estar connosco, por ter aceito o nosso convite. Já nos pode dizer a partir de quando é que estes jovens com 15 anos podem usufruir do cheque dentista e no valor de quanto é cada cheque? Já, portanto, estas novas alterações serão introduzidas a partir do momento em que o Ministério da Saúde publica a portaria que diz respeito ao protocolo que foi assinado entre o Ministro da Saúde e a Ordem dos Médicos Dentistas. E só é possível esta nova abordagem, portanto, ter mais estes jovens, já não são crianças, de 15 anos dentro do programa e também pela primeira vez no país, uma abordagem a um cancro que é o 6º ou 7º mais prevalente, mais comum em Portugal, o cancro oral. Isto é possível através de um esforço conjunto da Ordem dos Médicos Dentistas e da capacidade negocial que o Sr. Ministro da Saúde teve relativamente a esta matéria. Mas quando falava da publicação da portaria assinada entre a Ordem e o Ministério, estamos a admitir que, por exemplo, daqui a um mês os jovens já possam começar a usufruir do cheque dentista? Eu julgo que sim. Eu julgo que depende do Ministério, obviamente, que a partir do momento em que seja publicada a portaria, teremos condições para, na prática, fazer este alargamento que corresponde a um esforço grande dos médicos dentistas, dos cerca de 3 mil médicos dentistas aderentes ao Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral. Um esforço que é feito numa perspectiva social, porque isto é um programa social, não é exatamente a prática privada da profissão, e é um esforço que é feito pelos portugueses e por Portugal e pela população que tem acesso ao programa. Sr. Doutor, como é que é possível, Sr. Doutor, dizer que o alargamento do programa não traz encargos adicionais para o Serviço Nacional de Saúde, se nós pensarmos que este programa dos cheques dentista esteve suspenso precisamente por razões orçamentais, se pensarmos que o orçamento que está disponibilizado para este ano é exatamente o mesmo do ano passado e têm mais beneficiários agora? Bom, o programa, por ordem das suas questões, o programa esteve suspenso o ano passado, vítima, digamos assim, do seu êxito, ou seja, a verba que havia esgotou-se. Estávamos a falar de 16 milhões de euros, 16,5 milhões de euros, tal era o êxito do programa e, portanto, foi necessário tomar as medidas adequadas, e este ano vão ser tomadas, para que tal situação não se venha a repetir este ano, nomeadamente pelo espaçamento na emissão dos cheques dentistas. Como qualquer negociação, como qualquer consenso a que chegamos, houve ganhos de duas partes. O ganho da Ordem dos Médicos Dentistas foi, desde logo, assegurar que esta população, crianças, jovens, cancro oral, os mais idosos, não ficariam fora deste programa, porque sabemos que no Serviço Nacional de Saúde não há resposta adequada para esta área da saúde. A segunda vitória, digamos assim, foi num tempo de cortes orçamentais muito profundos, assegurar que o orçamento para o programa, os tais 16,5 milhões de euros, é mantido. O esforço da Ordem dos Médicos Dentistas foi, neste orçamento, fazer mais pelo mesmo. Ou seja, nós criamos as condições adequadas para, sem aumentar os custos do orçamento do programa, atender mais estes 50 mil jovens. Ainda assim, os requisitos e as condições para se aceder a esse cheque dentista continuam a ser restritos. Não é qualquer pessoa, ou não são todas as pessoas que podem aceder a ele. Infelizmente, não, ainda. Há muito para fazer, nomeadamente em termos de acesso da generalidade da população a cuidados básicos de saúde oral. Quem é que pode aceder no imediato? Crianças, grávidas, as crianças agora até aos 15 anos, grávidas, idosos que estejam no complemento solidário, as pessoas que têm HIV-Sida e agora esta vertente do rastreio e diagnóstico do cancro oral. Doutor, a saúde oral dos portugueses, ou de muitos deles, continua a ser uma miséria, e isto está inclusivamente testemunhado em estudos que indicam que Portugal tem dos piores índices de saúde oral da União Europeia. Não é, obviamente, alheio a isto o facto das consultas no dentista continuarem a ser muito caras. Porquê que não é possível baixar os preços?
Os índices de saúde oral de Portugal têm vindo a melhorar substancialmente, particularmente nas crianças e nos jovens, onde é mais fácil, obviamente, que eles melhorem, porque a prevenção é muitíssimo mais eficaz nas crianças e nos jovens que noutros estratos da população. Esse é um dado que se tem alterado substancialmente relativamente aos últimos anos. A generalidade da população, obviamente, precisa de uma abordagem mais integrada nomeadamente em termos de tratamento e reabilitação. Temos um índice de desdentados muito grandes em Portugal e temos que trabalhar em fórmulas de dar assistência. Mas é ou não possível diminuir as margens de lucro das clínicas dentárias? Tornar a saúde oral mais acessível a quem, não podendo usufruir dela através do Serviço Nacional de Saúde, tenha de recorrer ao privado? Há uma variação enorme nessa questão dos custos dos consultórios e das clínicas de medicina dentária, que dependem de um número de fatores grandes. Eu só quero chamar a atenção que a percepção, e essa é uma percepção, uma ideia de que as consultas, de uma forma geral, no dentista são caras porque elas são pagas diretamente do bolso das pessoas, diretamente, e portanto a percepção é muito mais elevada. Se analisarmos os custos e o que está envolvido numa consulta de medicina dentária, para além do trabalho qualificado do médico dentista, do trabalho da assistente dentária, do técnico de prótese, enfim, de tudo, das instalações e dos requisitos que são exigidos hoje para a abertura de uma clínica e num consultório de medicina dentária, eles, obviamente, que têm que ser, numa atividade privada, têm que ser transmitidos para a generalidade dos consumidores, neste caso para os doentes. E portanto, não haverá grande margem para se queremos qualidade, não há possibilidade de ter tudo. Quer dizer, as consultas têm sempre que ter um determinado tipo de valor, que depois varia em função, por exemplo, da qualificação ou da reputação do profissional, como acontece noutras áreas. No futebol há Cristianos Ronaldos e depois há jogadores que não têm nada disso. Não é? Isso leva-me à pergunta que tem a ver com o papel que o Sr. Doutor preconiza da saúde dentária no Serviço Nacional de Saúde e, por outro lado, porque é que nós ainda não temos dentistas em todas as unidades de saúde familiar, em todos os centros de saúde, em todo o país? Porquê é que isto ainda não acontece? Essa é uma pergunta que deve ser feita, porque a realidade está em frente a nós, deve ser feita àqueles que fundaram o Serviço Nacional de Saúde, àqueles que quando ele foi criado, não se sabe por que razões, resolveram não incluir a saúde oral. E a partir daí, obviamente, que houve um conjunto de condições no país, a prática privada que se expandiu, este programa de saúde oral, que tornaram muito mais difícil, particularmente num contexto destes, que haja médicos dentistas, como deveria, na generalidade dos centros de saúde e dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Mas nós não perdemos ainda a esperança disso. O que é necessário é, independentemente de ser no Serviço Nacional de Saúde ou fora dele, assegurar que a generalidade da população tenha acesso a cuidados básicos de saúde oral, e há várias formas de cumprir este desígnio sem custos adicionais ou sem custos, digamos assim, muito razoáveis para o Estado. Uma delas é este programa, mas há outras que nós propomos. O Sr. Doutor, inclusivamente, já defendeu uma tabela de comparticipações para que os utentes do Serviço Nacional de Saúde possam ter consultas de medicina em clínicas privadas, consultas essas comparticipadas. Exatamente. Nesta conjuntura de cortes e de restrições, a propósito de tudo e de nada, isto é execuível? Eu julgo que é execuível se a legislação, por exemplo, o que existe em pagamento de taxa moderadora atualmente, se criar um regime especial fora do Serviço Nacional de Saúde, reconhecendo o evidente que a generalidade da população não tem acesso a cuidados de medicina dentária, e com essa taxa moderadora e com um regime que não isente tanta gente, efetivamente, obter uma comparticipação das consultas. Mas então, deixe-me tentar perceber, essa comparticipação poderia custar, por exemplo, quanto a um utente, se pensarmos que a coisa mais simples, que é uma limpeza dentária de dentes, possa custar em média 40, 45 euros, comparticipado, quanto é que poderia ficar a custar? Há uma taxa moderadora que já é paga pelos utentes na generalidade. Quando falamos de uma destartarização, temos um procedimento cirúrgico e, por vezes, uma consulta. Ou seja, adequar a taxa moderadora a esta área da saúde, com um esforço adicional das pessoas, uma responsabilização também das pessoas, em termos de comparticipação, poderia ser uma medida muito importante. Numa altura em que falamos, por exemplo, de turismo de saúde, ou de pessoas que vêm de outros países para serem tratadas em Portugal, seria uma forma também de o Estado dinamizar a vinda de pessoas, de doentes de outros países para serem tratados em Portugal, porque temos uma excelente qualidade e temos, desculpe lá discordar de si, ao contrário da percepção geral, que eu compreendo, o país
a generalidade das pessoas tem dificuldade no acesso, mas o preço das consultas de medicina dentária, comparado com outros países da União Europeia, é substancialmente baixo. E a qualidade da prática dentária em Portugal está ao nível dos padrões daquilo que melhor se faz a nível europeu? Sem dúvida, principalmente se nós trabalharmos em termos de regulação para não asfixiar a prática privada da profissão com regulações que eu não vou ser maçador a descrevê-las, mas que são um autêntico lençol em termos de encargos, de entidades reguladoras, de taxas, enfim, de uma série de requisitos que, na prática, aumentam muito esses custos, são custos indiretos que, obviamente, têm que ser refletidos nos doentes. Deixe-me perguntar-lhe o que é que a Ordem e as autoridades de saúde têm feito desde o ano passado, em que foram notícia e causaram muita polémica, as tais mais de 50 clínicas ilegais a operar no nosso país. De lá para cá, o que é que foi feito para reverter este tipo de infrações e de práticas ilegais? Nós denunciamos essas situações com dados concretos e algumas entidades colaboraram com a Ordem dos Médicos Dentistas no sentido de vistoriar esse tipo de clínicas e, em grande parte deles, de as encerrar. Porque há um valor que para nós é supremo, para nós e julgo que para o país de uma forma geral, é a concorrência leal entre entidades. Nós não podemos permitir que grupos económicos queiram ganhar ascendente no mercado à custa de publicidade enganosa, comparativa, de trabalho ilegal ou de obter vantagens, digamos assim, na sua prática diária. Mas então, qualquer um de nós, quando decide ir ao dentista, a que tipo de preceitos é que deve estar atento? Porque, por exemplo, nós entramos numa clínica e normalmente vemos os diplomas afixados na parede. O que é que nos pode dar a garantia de que, efetivamente, os profissionais que lá trabalham são certificados, são qualificados e cumprem as regras a que a prática dentária obedece? Bom, a medicina dentária é a única área da medicina, a única, infelizmente, estamos à espera das restantes, que cumpre generalizadamente um licenciamento de clínicas e consultórios. Mais de 80% das clínicas e consultórios que existem no país estão devidamente licenciadas, ou seja, cumprem um conjunto extenso de requisitos, de regras, para estarem abertas ao público. E isso está visível nos consultórios, nas clínicas de medicina dentária, está fixado este tipo de informação. Como está fixado também a qualificação dos profissionais que podem exercer, nomeadamente médicos dentistas e médicos estomatologistas. Se as pessoas estiverem atentas, facilmente verificam que é relativamente fácil, mas em caso de dúvida, não é nenhuma ofensa, bem pelo contrário, qualquer profissional que se preze aceita isso de bom grado, pedir a cédula profissional de quem está a exercer. Portanto, regular convenientemente a prática da saúde oral foi precisamente uma prioridade que o Sr. Doutor definiu como estratégica para este ano de 2013. Nós já estamos a meio do ano. O que é que falta fazer para se conseguir essa regulamentação ou regulação conveniente? A regulação é um processo contínuo, é um processo transversal, que implica que a Ordem, como qualquer instituição pública, como é o caso, tem a capacidade de estabelecer parcerias com outras entidades reguladoras, e são várias na área da saúde no nosso país, para atingir os seus objetivos, os seus desígnios. E isso temos feito com diversas entidades. Temos um projeto que é fundamental para a medicina dentária, que é o projeto das especialidades, da criação de especialidades em várias áreas da medicina dentária e de as certificar publicamente. O desafio que estávamos a falar, o desafio do acesso da generalidade da população, que essa é outra vertente da Ordem dos Médicos Dentistas, é defender o público e a saúde pública, é um desafio fundamental. E muito caminho ainda para fazer pela frente, mas julgo que estamos no bom caminho e que temos um interlocutor no Ministério da Saúde, um independente, mas um independente que está à altura de compreender um setor muito diferente de outros setores da medicina, porque ele está na prática privada da profissão. E eu julgo que o Sr. Ministro da Saúde entende que é preciso não asfixiar esta rede de clínicas e consultórios, que em última análise é a única que consegue disponibilizar cuidados de saúde de qualidade à nossa população. Sr. Doutor, há indicadores de que vamos continuar a assistir a uma espécie de duplicação do número de dentistas no nosso país. Em 2016 existirão, corrijam-me se estiver errado, à volta de 11.500 médicos dentistas? 2016, sim, provavelmente. Nesta altura são o quê? 7.500? Nós somos 7.500. Isto, enfim, coloca problemas, obviamente, de integração no mercado de trabalho, sobretudo dos recém-licenciados. Como é que se trava esta lógica de excesso de profissionais? Bom, o que é preciso é que, em direito, o Governo e as universidades
reflitam profundamente, e a Ordem está disponível, e já o manifestou várias vezes para isso, para adequar a formação de recursos humanos às necessidades do país, conscientes de que nós não vivemos isolados em Portugal. Vivemos num contexto europeu e os nossos colegas mais jovens, que, bem como de outras profissões, têm obviamente como visão o todo europeu, pelo menos, e não exclusivamente o nosso país. Mas julgo que é um importante trabalho a ser feito, porque efetivamente nós estamos sucessivamente a enviar colegas nossos para exercer noutros países, que agradecem, aliás, porque não investem na formação destes recursos humanos. Portanto, é preciso efetivamente o Governo e as universidades repensarem muito bem a sua oferta em termos de pé-grado e orientarem essa oferta para aquilo que é necessário em Portugal, que é o pós-grado. Isto é fundamental. Vamos ver o resumo da atualidade da Semana Política Nacional e Internacional. Uma semana marcada